Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? Como vocês estão? Animados aqui com a vinheta feita pela nossa querida Júlia Siqueira. É legal nessa vinheta, é muito legal. Obrigado, Julinha, mais uma vez. Vamos lá, os nossos estudos de sábado, né? Terças e sábados. Temos estudado aí o livro do Apocalipse, a revelação poderosa de Deus, né? Que Jesus transmite a João através do anjo, né? Como nós vimos lá em Apocalipse 1. Né? E hoje chegamos ao capítulo 14, que é um capítulo poderosíssimo. Como eu falei para vocês, você não pode ficar de fora dessa aula de hoje. Já quero te pedir para compartilhar esse vídeo, curtir, né? Se você não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreve para você ser notificado toda vez que nós liberarmos um estudo novo, né? Então estamos aí no capítulo 14 e vamos até o 22, Apocalipse verso a verso, fazendo essa interpretação aí muito legal e muito obrigado mais uma vez pelos feedbacks, muito obrigado mais uma vez pelos retornos que vocês têm nos dado. Amém? Então abra sua Bíblia aí, Apocalipse 14, para a gente começar. Eu quero falar aqui que a partir dessa semana agora, né, da semana do dia... Hoje é dia 6, né, sábado dia 6, toda quinta-feira, né, a partir desse dia 4, né, 4 agora quinta-feira passada, 4 de junho, nós começamos um projeto paralelo no canal. Tá? E nós continuaremos com os estudos, né, como nós temos feito o estudo de Apocalipse, às terças e sábado, né, sendo liberados os vídeos dos estudos. E toda quinta eu vou liberar um videozinho curto para você poder compartilhar, um vídeo evangelístico de uma coisa que nós muitas das vezes lemos na Bíblia, mas não percebemos, né? Lemos, mas deixamos passar direto. Se você não viu ainda o primeiro, eu falei sobre o Evangelho de Marcos, né, capítulo 16, versículo 7, quando Jesus ressuscita, né, e através do anjo lá, o anjo fala para as mulheres que estavam ali, né, vai lá, fala para os meus discípulos e a Pedro. Irmãos, é tremenda essa passagem. Se você não assistiu ainda, vai lá, dá uma olhada, né, lá na nossa página no YouTube. O nome que eu coloquei é Você Já Leu na Bíblia? Amém? E toda quinta a gente vai liberar um estudo desse... Um estudo não, né? Uma curiosidade bíblica curta, mas com um cunho muito evangelístico, para nós alcançarmos aí muitas vidas. Amém? Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Você está aí com a sua Bíblia, está aí com o seu marca-texto, sua caneta. Amém? Eu estou com minhas duas Bíblias aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazer a leitura aqui, hora numa, hora na outra. E, como eu falei, a gente tem que ter as traduções, né, as mais adequadas. Ok? Então, vamos lá, capítulo 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. E olhei, e eis que estavam o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Em algumas traduções aí, você vai achar o nome do seu pai e o seu nome, tá? O nome do seu pai e o nome e o seu nome, né? Porque eles são um. Assim como nós somos um com Cristo, o Pai e o Filho também são um, ok? Do capítulo 1 ao capítulo... Do versículo 1, perdão, ao versículo 5 de Apocalipse 14, a gente vai ter aí o que nós chamamos de primícias. Nós temos falado muito esse termo. Então, o capítulo 14 desse livro de Apocalipse, ele vai falar de três colheitas, ok? E as primícias dos crentes que serão arrebatadas pelo rapto antes da grande tribulação estão aqui nesse capítulo 14, representadas do verso 1 ao verso 5. Ok? Então anote isso. Do verso 1 ao verso 5, você tem as primícias dos crentes, ok? Antes da grande tribulação. Amém?
as primícias do crente antes da grande tribulação. Quando ele fala aí desse monte, né, o Monte Sião, esse Monte Sião, né, ele é terreno, mas ele não é terreno, perdão. Esse Monte Sião não é terreno. Tá? Quando ele fala desse Monte Sião aqui, ele não é terreno, mas é aquele que está nos céus. Você quer ver isso? Abre comigo a sua Bíblia. Já anota a primeira referência aí. Tem gente que fala assim, Rafael, mas é muita referência, eu fico doido aqui. Pausa o vídeo, né? E eu fico aqui arrancando os cabelos para poder anotar tudo. Irmão, pausa. Falou, eu falei, você passou direto, volta um pouquinho, dá um pause. Né? O YouTube tem um recurso que você clica 2 vezes na tela e ele volta 10 segundos. Essa tecnologia nos favorece muito, né? Hebreus 12, versículo 22. Olha esse Monte Sião aí, ó. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. É sobre este Monte Sião aqui que essa passagem, né, esse versículo 1 está falando, ok? Então isso é uma prova, né, de que os vencedores, né, já estarão lá, já terão sido raptados, estarão com Deus, né, estarão com Deus debaixo do seu trono, porque ele está falando claramente aqui, ó. E olhei, e eis que estavam o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, né, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. Esses são os vencedores, amém? Esses são os vencedores. Este número, só lembrando para vocês que este número, né, ele deve ser um número real com um significado simbólico, ok? Esse 144 mil aí, 144 mil é 1000 vezes 12, né? 1000 vezes 12 vezes 12. 12 é o número da completude, da completação da administração eterna de Deus, né? 144 mil. Está lá em Apocalipse 21, 17, que ele vai falar dessa completude. Vamos lá ver rapidinho, que a gente está aqui pertinho, né? 21, 17, olha lá, ó. E mediu o seu muro e 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Tá vendo aí? A medida da completude de Deus, né? Então esse número é 12 vezes 12, que representa a completação das completações, a completação final e a máxima de modo pleno. O número aqui mencionado é 1000 vezes essa completação final e máxima. Amém? Então, novamente, alguns destaques mais aqui desse versículo 1. Né? Esse Monte Sião é o monte que está no céu, ok? Com ele 144 mil, que são os vencedores, as primícias, né? Que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai e o seu nome. Na NVI, por exemplo, está o nome do seu pai e o seu nome, como eu estou lendo aqui as duas versões aqui paralelas, né, para a gente poder ter essa ideia aí melhor. Ok? Então, versículo 2. Vamos lá, versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. Ok? Então, 3 aspectos da voz. São três os aspectos da voz. Né? O aspecto de muitas águas, né? Tá aí no versículo 2. Muitas águas, que é um aspecto, como é que a gente pode dizer, tumultuoso do som. Como eu já dei esse exemplo no nosso estudo, quando você vai, eu não tive a oportunidade ainda, pretendo ter e ir, quando a gente vai lá em Foz do Iguaçu, né, ali na hidrelétrica, né, na hidrelétrica de Foz do Iguaçu, as pessoas dizem que a gente não consegue conversar, porque ali é a voz de muitas águas, né, muitas águas o tempo todo. Então, quando está em cheia, então é ensurdecedor, que as pessoas dizem. Então, esse é o aspecto, né, tumultuoso do som. Segundo aspecto dessa voz é que ela é a voz de um grande trovão.
a voz de um grande trovão, né, que é um aspecto solene, né, um aspecto de solenidade. E por último, é a voz do arpista, que vai denotar um aspecto agradável, né, um aspecto agradável dessa voz, né? Então você percebe que essa voz aí do céu, né, ela vai ser uma voz um tanto quanto barulhenta, irmão. Então os crentes que não gostam muito de barulho vão ter uma certa dificuldade com essa voz aqui, ok? E só para destacar, ao mesmo tempo que ela é tumultuosa, ou seja, que ela é barulhenta, ela é uma voz solene e ela é uma voz agradável, amém? Conseguiu anotar aí os 3 aspectos? Amém. Versículo 3. E cantavam um cântico novo, né, um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Quem cantava um cântico novo diante do trono? As primícias. Quem cantava o cântico novo diante do trono? Eu e você, que seremos primícia da colheita de Deus, amém? Eu profetizo mais uma vez sobre a sua vida. Você será primícia de Deus, amém? E diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ok? Ou seja, irmãos, 144 mil que foram comprados da terra, eles já não estão mais na terra. E a tribulação, ela está comendo solta. Certo? Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes, os vencedores, são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia lá, eu quero destacar alguns aspectos aqui. O primeiro é dessa questão desse termo aí, virgens. Né? Coloque esse termo virgens aí entre parênteses e abra sua Bíblia agora em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 11 e 12. Olha isso. Para a gente entender essa questão dos virgens aqui, que o pessoal faz muita confusão, né? Ao ponto de achar que esse virgem aqui não teve relação sexual. Irmão, se for isso daí, babou, né? Babou. Não é o sentido literal. Vamos ver qual é o sentido aqui em Mateus 19, 11 e 12. Olha só. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Né? Há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Né? Os escravos, né, mais caros eram os eunucos. Né? Porque na época da escravidão não se tinha muito recursos, né, para fazer a cirurgia, para tornar o escravo eunuco. Logo, essa cirurgia era feita sem nenhum tipo de cuidado, asepsia, né? Então 80, 90% dos escravos morriam. E aqueles que conseguiam sobreviver eram considerados os escravos mais caros, né, porque eram eunucos, não ofereciam nenhum risco ali para o seu senhorio, vamos dizer assim, né, em relação às suas esposas, por exemplo. Né, assim como Potifar. Né? Potifar era o eunuco de Faraó. Potifar era o eunuco de Faraó. O mesmo lá que comprou José. Então você entende, né, o aspecto da mulher de Potifar tentar de todo modo se relacionar com José, assim como provavelmente ela deva ter tentado se relacionar com vários outros homens e conseguiu se relacionar, né? Não conseguiu com José, pelo Espírito do Senhor que habitava nele, não habitava nele, mas que dirigia a sua vida, né? Deus ali o dirigindo, o guiando. E Potifar era eunuco.
Então, na realidade, ela tinha um esposo dentro da sua casa, mas ela não tinha a consumação do seu casamento dentro de casa, porque ele era o eunuco de Faraó. Ok? Então, continuando aqui, ó. Há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Irmãos, essa questão aqui dos virgens, aqui do versículo 4, isso é muito poderoso. Não é se abster de relações sexuais, essa questão aqui desses eunucos. O sentido literal da palavra é esse. Mas em relação à questão do reino dos céus, esse se abster é fazer a vontade de Deus, é abrir mão de fazer a minha vontade, é abrir mão das minhas coisas, é abrir mão dos meus bens, é abrir mão daquilo que eu acho, é abrir mão daquilo que eu desejo, para fazer a vontade de Deus, para fazer o que Ele quer que eu faça para o reino. Certo? Então, virgens, né, são os virgens, ou seja, aqueles que abriram a mão das suas próprias vontades, seus próprios desejos, certo? Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que ele vá. Se Cristo disser, Rafael, vai para lá, eu vou. Né, muitos de vocês sabem, né, nós recebemos uma palavra, né, no início do ano passado, né, do nosso pastor Márcio, e ele falou, olha, está na hora de vocês virem para cá. Chega de Nova Iguaçu, né? E eu quero que vocês orem, falem com Deus e está na hora de vocês tomarem uma decisão. Eu preciso de vocês aqui comigo, mais próximos. Irmãos, nós ouvimos a voz de Deus. Nós abrimos mão de tudo e nós nos mudamos de Nova Iguaçu para Vila Isabel, uma vida totalmente diferente, mas ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas fez com que nós avançássemos no zelo com a casa de Deus, avançássemos no serviço com a casa de Deus, avançássemos no cuidado das coisas de Deus, abrimos mão de cuidar das nossas próprias coisas, não que estejamos negligenciando a nossa casa, o nosso filho, nada disso, pelo contrário, irmãos, talvez nunca estivemos tão unidos, nunca estivemos tão atentos uns aos outros, né? Eu estive atento a Thaís, e nós ao Samuel, porque não tem como você desvencilhar uma coisa da outra. A partir do momento que você começa a cuidar das coisas do Senhor, Ele começa a cuidar das suas coisas. Amém? Então fique com essa palavra, ouça a voz de Deus, né? Segue o Cordeiro para onde ele vá. A questão é que as igrejas hoje estão querendo que o Cordeiro as siga. Estão invertendo as coisas. Nós devemos seguir o Cordeiro. Não é o Cordeiro que deve seguir a gente. Amém? Nós seguimos, não é Ele que nos segue, irmãos. Isso é muito poderoso. Amém? Para onde quer que vá, nós vamos seguir o Cordeiro. Continuando. Estes são os que dentre os homens, né, né, eles não estão na terra, então, porque dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano. Quem faz a vontade de Deus não é enganado. Quem ouve a voz de Deus não é enganado. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. Deixa eu destacar algumas coisas aqui nesse versículo 5. Quero destacar algumas coisas para vocês. Versículo 5. O diabo é o pai de todos os mentirosos. Né? Então, quando fala aqui que em sua boca não se acha engano, está relacionado a essa questão aqui. O diabo é mentiroso e enganador. Só que na boca dos vencedores não se acha engano, não se acha mentira. E as mentiras procedem dele, né? O diabo é enganador e a mentira procede dele. Isso está lá em João 8,44. Não vou ler, você já conhece o texto. Né? O fato de não se achar mentira na boca dos vencedores indica que não há nada de Satanás na expressão deles. Anota isso. O fato de não... Eu fiz alguns destaques e você precisa anotar. O fato de não se achar mentira na boca dos vencedores indica que não há nada de Satanás na expressão deles. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Então essa foi a primeira parte, assim, se a gente pudesse dividir esse capítulo, né? Do 1 ao 5, está falando especificamente da colheita de quem? Da colheita de nossa colheita, dos vencedores, daqueles que vão envergonhar Satanás, daqueles que vão fazer ele arrancar os chifres. Amém? Vamos para a segunda parte? Agora, só quero pegar 2 versículos nessa segunda parte, que são os versos 6 e 7. Né? Por quê? Porque eles vão falar do evangelho eterno durante a grande tribulação. Olha comigo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Não é o evangelho que nós pregamos hoje, não é o evangelho da salvação, não é o evangelho da graça, não é o evangelho do reino que a gente está pregando aqui agora, é o evangelho eterno. E perceba que não são homens que vão pregar, mas são anjos. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Durante a grande tribulação, os anjos vão proclamar o evangelho eterno. Versículo 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. É vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Irmãos, você tem noção disso aqui? Eu não consigo... Eu não sei se é porque nós fazemos parte dos vencedores, mas eu não consigo entender como é que pode um anjo, né? Um anjo voado pelo meio do céu pregando o evangelho eterno e as pessoas continuarem com o coração endurecido. Meu Deus! Jesus! Concorda comigo? Esse evangelho eterno que será pregado durante a grande tribulação, essa referência está lá em Mateus 24, 21. Quero ler com vocês, que a gente já está aqui com Mateus aberto aqui, o evangelho de Mateus aberto. Né? Então, Mateus 24, verso 21. Olha isso. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. É durante esse período aqui que esse evangelho vai ser pregado. Né? E no 22 ele vai completar. Né? E se aqueles dias, ou seja, esses dias da grande tribulação não fossem abreviados, nenhuma carne, né, se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por conta dos crentes que ainda ficarem, que ainda estiverem, esses dias serão abreviados. Se não fossem abreviados, ninguém poderia suportar. Então esse evangelho eterno, ele é diferente do evangelho da graça. Né? Como eu já falei, que é pregado na era da igreja. Nós pregamos o evangelho da graça, pregamos o evangelho do reino. Ok? Qual é o conteúdo básico do evangelho da graça que nós pregamos? É o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus. Atos 20 e 21. Ok? Esse é a base do nosso evangelho. Certo? Enquanto conteúdo básico do evangelho eterno, é que os homens devem temer e adorar Deus para que não sejam enganados nem sigam o anticristo, mas pelo contrário, sejam trazidos novamente à genuína adoração a Deus que fez os céus e a terra, como está escrito lá no versículo 7. Beleza? É isso aí, irmãos. Glória a Deus. Verso 7, então, já lemos. Vamos avançar. Temos 24 minutos de aula, precisamos avançar. Então, vamos falar aqui da terceira parte. Então, você já viu aí que na primeira parte, né, nós falamos dos vencedores, versículo 1 ao 5. Na segunda parte, a gente falou do evangelho eterno que é pregado durante a grande tribulação, versos 6 e 7. E agora, na terceira parte, se a gente puder dividir, terceira parte, eu quero pegar só o verso 8.
que vai ser a queda da Babilônia religiosa. A queda da Babilônia religiosa durante a grande tribulação. Olha isso. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira e da sua fornicação. Caiu a Babilônia, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. Mais alguns destaques aí para vocês nesse verso 8. Tá? A oração, né, subordinada, né, a oração subordinada que deu de beber a todas as nações indica que a Babilônia aqui referida é a Babilônia religiosa e misteriosa. A Babilônia religiosa e misteriosa, certo? Que nada mais é do que a Igreja de Roma. Nada mais é do que a Igreja de Roma. Ok? Isso é um assunto muito complicado de se tratar, mas a gente não pode deixar de falar num estudo como esse de Apocalipse. Tá? A gente não pode deixar de falar. Eu não estou dizendo com isso que todo mundo, por exemplo, que está na Igreja Católica Romana, como eu já estive, né, durante 17, 18 anos da minha vida, desde que eu nasci, eu não estou dizendo que todos ali estão condenados, né? Não, entenda, não há lugar, não há igreja em que não tenham pessoas que estão servindo a Cristo com inteireza de coração. Quando nós vemos aquelas aberrações no nosso meio cristão, né, como, por exemplo, pastores que são movidos exclusivamente pela lã das ovelhas, ou seja, pelo dinheiro das pessoas, irmãos, creiam, existem pessoas ali dentro daquelas igrejas que estão servindo ao Senhor com inteireza de coração e que serão salvas e que serão vencedoras. Amém? O que o Senhor vai tratar é com o líder, mas dentro daquele rebanho, há pessoas sim que estão ali com inteireza de coração. E até por fidelidade e para não se tornar em um pecado de rebeldia, essas pessoas vão ficando ali e vão servindo a Cristo, né? E vão fazendo com que elas vão alcançando as suas obras, né? Elas já alcançaram a sua salvação e vão alcançando as suas obras que vão as levar a serem vencedoras, a reinarem com Cristo, mesmo estando numa igreja degradada. Deu para você entender? Então, abre parênteses aqui, né? Nós temos vários casos dentro da Igreja Católica tremendos. Por exemplo, Martinho Lutero foi um deles, né? Eu poderia citar tantos outros casos aqui, não temos tempo para isso, né? Mas hoje, dentro da própria Igreja Católica, existem pessoas que servem ao Senhor, né? Que se baseiam na Bíblia, certo? Então esse é um assunto delicado de se tratar, né? Não tem jeito, é um assunto delicado. Mas se eu pudesse dar uma referência para vocês, né, para que você... Apocalipse 17, né, para a gente ter só uma ideia disso aí, do versículo 2 ao versículo 6, vamos falar um pouquinho dessa questão, dessa fornicação que é citada aqui no final do versículo 8, olha só. 2. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, a abominação da terra. E vi que a terra estava embriagada do sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus.
e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Ok? Preste atenção numa outra coisa aqui. O anticristo vai chegar um momento em que ele vai destruir todas as religiões. O anticristo vai destruir todas as religiões. Quando ele romper, lembra que eu falei que ele vai romper a aliança? No final dos 3 anos e meio ele vai fazer uma aliança e vai haver uma falsa paz do início da grande tribulação até 3 anos e meio dela. Quando o próprio Satanás corporificar no anticristo e ele não puder aceitar os dízimos e as ofertas no templo, os judeus vão despertar, vão dizer que ele é o anticristo, não é Cristo, né? E mais uma vez eles terão sido enganados. E aí, irmão, a chapa vai esquentar. É o período dos 3 anos e meio finais da grande tribulação, né? E o anticristo vai romper, ele vai destruir todas as outras religiões. Porque quando o Senhor Jesus voltar, só vai haver adoração ao anticristo ou a ele. E aí vai ser quando a gente vai ter, né, a quebra dessa aliança e as pessoas vão se decidir, vão ter que tomar a sua decisão. Ou você adora ao anticristo ou você adora a Cristo. Né? Isso vai acontecer no meio da grande tribulação. Né? E vai ser um momento de muita guerra, né? Vai ser uma coisa assim, ao ponto de não estarem escritos todos os acontecimentos. Se tivessem escritos todos os acontecimentos nas nossas Bíblias, a gente não conseguiria carregá-la. Ok? Então, o verso 8 fala da queda da Grande Babilônia, que nós já falamos o que é. Tá? A Grande Babilônia vai cair, assim como todas as outras religiões também vão cair, certo? Todas as outras vão cair num dado momento. E agora no verso 9 ao 12, vamos ler, vai falar do martírio, ou seja, do sofrimento na grande tribulação. Olha isso. Versos 9 ao verso 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, verso 10, também este beberá do vinho da ira. A gente já vai falar do vinho da ira. Do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Verso 11. E a fumaça do seu tormento sobe para o todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, do verso 9 ao verso 11 aqui, né, na realidade podemos ler o 12 também, ó. Verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Né? Então, do verso 9 ao verso 11, a gente tem alguns destaques aí. Ok? Esse verso 9, por exemplo, né, fala de, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Né? O que vai acontecer com eles? Se alguém adorar, né? Esse é o fogo, né, e enxofre do lago de fogo. Essa é a condenação eterna do lago, né, do enxofre do lago de fogo. Né, anota a referência Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, 10 e Apocalipse 20, 14. No verso 12, ele fala da perseverança dos santos. Esses santos são os santos que vão ficar na grande tribulação. Eles precisam de perseverança para sofrer a perseguição do anticristo. Nesse período da grande tribulação, perder a cabeça vai ser vantagem. As pessoas vão orar para serem decapitadas, porque a perseguição vai ser implacável, irmãos. Vai ser um negócio assim, insuportável, né? Vai ser um negócio insuportável, tá? Os santos que ficarem na grande tribulação serão provenientes de 2 povos. Quais são os 2 povos que vão formar os santos que ficarem na grande tribulação? Anota. Os judeus, que guardam os mandamentos de Deus, e os crentes, que guardaram a fé em Jesus.
Esses vão ser os santos da grande tribulação. Ok? Verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras. É a bem-aventurança dos mártires, né, da grande tribulação. Essa é a bem-aventurança dos mártires, né? Então, os mortos aqui feridos na grande tribulação, nesse versículo 13, os mortos aqui feridos são os que forem martirizados, né, perseguidos pelo anticristo. Esses são os mártires. Você anota a referência, capítulo 20, verso 4 de Apocalipse. Ok? Então aí está o verso 13, vamos avançando, já estamos avançando para o fim. Vamos ler agora do capítulo 14 ao 16, né, que vai falar da segunda colheita. Vimos a primeira colheita, capítulo 14, versos 1 ao 5. Agora a segunda colheita. Essa segunda colheita ela vai acontecer perto do fim da grande tribulação, que é a colheita dos crentes que ficarem. 14 ao 16, olha lá. Aqui na minha Bíblia, na Almeida Corrigida Fiel, ele coloca assim, a ceifa. Essa ceifa é dos crentes que vão ficar no final da grande tribulação. Olha lá. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Agora você está vendo a nuvem branca. E você está percebendo que Cristo está sendo visto na nuvem. É diferente de quando ele vem vestido de nuvem. Ninguém vai perceber. Agora aqui é diferente, olha lá. E olhei e eis uma nuvem branca e assentado. As pessoas estão vendo ele assentado, tá? Sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Para que a foice aguda? Para colher, para fazer a colheita. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Então aqueles que amadureceram primeiro já foram colhidos para o trono. Versos 1 ao 5. Essa segunda colheita aqui, 14 ao 16, são os que estão amadurecidos pela grande tribulação. Por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla. Irmãos, precisamos amadurecer em Cristo. Esse estudo, irmãos, como as pessoas que estão assistindo podem ser de um poder, é algo tão poderoso que chega a me emocionar. Porque nós estamos sendo amadurecidos para fazer parte da primícia de Deus, amém? A gente não vai passar por nada dessas coisas terríveis da grande tribulação. Mas, contudo, se tivermos que passar, passaremos. Eu não quero. Eu quero com primícia. Mas se acontecer algo e nós ficarmos, a gente vai passar com grande fidelidade. Com fidelidade. Essa é a palavra. Esse verso 14, então, nessa ceifa aqui, o que vai estar acontecendo? A trombeta, né? A sétima trombeta vai estar sendo tocada. E o som dessa sétima trombeta vai ser o som eterno. E ela não vai deixar de tocar, a sétima trombeta. Ao mesmo tempo, vai estar acontecendo o tribunal de Cristo no ar. Então vai ser ceifado e vai haver o tribunal de Cristo. Né? Quando ele desce para reinar, o povo de Deus já foi julgado. Nós seremos julgados primeiro. E o tribunal de Cristo vai acontecer nos ares. Quando ele descer para reinar, já vai ter o seu povo já vai estar julgado. Quem tiver que receber o galardão já vai ter recebido. Né? Quem não recebeu, não recebeu. Vai desfrutar da salvação, que vai ser grande coisa. Mas lembre-se, vai perder aquelas 7 promessas lá de Apocalipse das igrejas, das 7 igrejas. Né? Aquelas 7 promessas não vão se cumprir na vida daqueles que não forem vencedores. Amém?
E o que mais que a gente tem aqui para a gente poder destacar, né? No verso 15, deixa eu ver aqui na outra tradução, verso 15, né, você tem aí, deixa eu ver o destaque que a gente pode fazer, verso 15, a seara da terra, essa colheita é o povo de Deus na terra, né? Os crentes em Cristo, anota a referência 1 Coríntios 3:9, tá? 1 Coríntios 3:9 vai falar dessa colheita. Estar maduro é estar seco de toda a água terrena, ou seja, não estar misturado com as coisas mundanas. O sofrimento da grande tribulação, como sol abrasador, secará as águas terrenas. E os crentes que forem deixados para trás, né, na terra, na grande tribulação, eles vão se capacitando a amadurecer pela falta da água. Algumas colheitas só podem acontecer quando há falta da água, para que haja amadurecimento, né? Assim com o trigo, por exemplo. Tá? Essa foice aí, a foice aguda, ela representa os anjos enviados pelo Senhor. Né? Tá lá em Mateus 13, 39. Anote também. E a ceifa vai ocorrer quando? Após o anticristo forçar as pessoas a adorá-lo. Adorar a ele a sua imagem, né? Após ele forçar, né? Lá no verso 9 a gente pode ver isso, essa adoração, né? O verso 9 do capítulo 14. Por isso, refere-se ao arrebatamento da maioria dos crentes, aqueles que foram deixados, né, na terra para passar pela grande tribulação. Quem não adorar vai ser arrebatado nesse momento. Essa é a ceifa. Certo? Avançando. Versículos 17 ao 20. E aí nós encerramos. Versículos 17 e ao 20. 16 primeiro, né? 16 primeiro. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada. Ou seja, houve a colheita. E agora, irmãos, finalizando esse nosso estudo de hoje, versos 17 ao 20. É que é muito doloroso a gente ler, né? 17 ao 20. O que vai dizer? Vai dizer do ajuntamento das uvas, os que praticaram o mal, né, no fim da grande tribulação. Aqui vai ser aquele que zomba do evangelho, né, aquele que vai perseguir os cristãos junto com o anticristo, aquele que vai zombar de Deus, aquele que zomba do evangelho, aquele que zomba de você, te ridiculariza. Eles estão tendo tempo para se arrepender, irmãos. Eles estão tendo tempo para se arrepender. Mas eu quero te dizer que, infelizmente, nem todos se arrependerão. Versículo 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Perceba que é outro anjo. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Romanos 5:9. Se você é crente, se você acredita que Cristo veio a essa terra como Deus, né? Ele largou mão de sua glória nos céus e veio à terra, ficou 3 anos e meio aqui no seu ministério. Se você crê que ele ressuscitou dos mortos, né, e ele fez isso para que nós pudéssemos alcançar a salvação, você não vai passar por isso aqui, irmão. Romanos 5:9. Nós não passaremos pela ira. Essa ira de Deus. Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo. Freios do cavalo, altura
ali dos freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios. Pelo espaço de 1.600 estádios. Como eu disse, né, é um momento terrível. Isso aqui vai acontecer no final da grande tribulação. Só lembrando que existe uma falsa videira, né? Existe uma falsa videira. Onde está? João, por quê? Porque como nós podemos, né? Rafael, você fala algumas coisas às vezes que a gente fica... É a lógica. É a lógica. Talvez pelo fato de eu ser de exatas, né? Apesar de ser biólogo, eu me identifico muito com as exatas, né? Fiz 4 períodos de economia e parei de fazer economia porque Samuquinha, a Thaís engravidou do Samuca, e eu tive que parar porque eu estudava praticamente o dia inteiro e não ia conseguir dar a atenção que eles merecem. Mas perceba, se você for em João 15, Jesus vai falar que eu sou a videira verdadeira. Se ele é a verdadeira é porque tem uma falsa. Porque senão ele só falaria assim, eu sou a videira. Mas ele enfatizou, eu sou a videira verdadeira. Se ele é a verdadeira, você tem uma falsa. E essa falsa está aqui. Em Apocalipse 14. Né? Essa é a falsa videira. Essa é a falsa videira. Vamos aos destaques aqui para a gente encerrar nossa aula. Eu quero encerrar aí antes dos 50 minutos. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu só pegar, acompanhar aqui e a gente vai fazendo alguns destaques para vocês. Amém? Para a gente fechar. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é nesse versículo 16 que a gente leu, né, que a foice representa, como eu já falei, os anjos do Senhor. Né? Então isso aí já dei a referência para vocês, beleza. Agora no verso 18, esse que tinha aí, né? Olha lá, e saiu do altar outro anjo que tinha. Refere-se não ao Senhor, mas ao anjo. Né? Lá do verso 17. Na Bíblia, nesse versículo 18 ainda, na Bíblia os judeus são comparados à figueira. Os judeus são comparados à figueira. Lembra lá do estudo de Mateus, que eu falei que uma parte daquele estudo é especificamente para os judeus? Então os judeus são comparados à figueira, Mateus 24, 32. E os crentes ao trigo, Mateus 13, 25, né, ao 30. E os gentios perversos são comparados à videira. Está aí no verso 19, que a gente acabou de ler. Eles são comparados à videira, que é uma falsificação da videira verdadeira, como eu acabei de falar para vocês. Né, que está lá em João 15. Certo? João 15, do 1 ao 6. O trigo ele é ceifado quando a água nele contida seca, como eu já falei. Certo? Enquanto as uvas são ceifadas quando a água enche, quando a água as enche. Ou seja, as pessoas estão cheias da água, estão cheias do mundo, estão cheias das coisas que não agradam a Deus. Né? Então, estar maduro indica que os gentios, como a videira, estão cheios do pecado. E o que o tempo do juízo, infelizmente, chegou. O tempo do juízo, infelizmente, chegou. Versículo 19. O grande lagar da cólera, ou seja, da ira de Deus, é a batalha chamada Batalha do Armagedon. Está lá em Apocalipse 16, versos 12 ao 16. Que fica no Vale de Josafá. No Vale de Josafá. Todas as forças mundanas e malignas dos gentios se ajuntarão ali, e o Senhor com seus santos, vencedores, ou seja, com a gente, com né, os vencedores, lutará contra elas e as destruirá ali. Que isso está lá no verso 19, no capítulo 19 de Apocalipse, versos 11 ao 21. Certo? Verso 20, para fechar. Essa cidade mencionada é a cidade de Jerusalém, do verso 20. A cidade aqui é a cidade de Jerusalém. E os cavalos correspondem aos cavalos de Apocalipse 19, 18. E ainda, esses 1.600 estádios
correspondem a 293 quilômetros. Se você fizer a conta, né, 293 quilômetros, que é a distância de Bosra até Armagedon. A referência lá em Isaías 63, 1. Né? E Apocalipse 16, 16, você vê lá esse Armagedon. Certo? Então, vão ser aqui rios de sangue do pisar do lagar das uvas, né? Vão ser momentos tenebrosos, né? Tenebrosos. Então, só para revisar e a gente poder encerrar e você anotar aí as referências, esse capítulo 14, então, nós falamos das 3 colheitas, né? As primícias, que são os crentes, que vão ser ceifados, vão ser raptados antes da grande tribulação, versos 1 ao 5, ok? Falamos aí também do evangelho que vai ser pregado durante a grande tribulação, versos 6 e 7. Falamos ainda da queda da Babilônia, né, religiosa durante a grande tribulação, verso 8, né, isso está no verso 8. Falamos também da advertência contra a adoração do anticristo na grande tribulação, versos 9 ao 12. Verso 13, falamos da bem-aventurança daqueles que vão ser martirizados durante a grande tribulação. E dos versos 14 a 16, falamos da colheita dos crentes, que vai acontecer perto do fim da grande tribulação, quando Jesus vem e ele é visto nas nuvens. Ele não está vestido de nuvem, mas ele é visto nas nuvens. Tá? E do 17 ao 20, né, falamos do ajuntamento das uvas, que é a falsa videira, né, do versículo 19, né, aqueles que praticaram o mal, não se arrependeram, né, no fim da grande tribulação. Amém? Nós não passaremos pela ira de Deus, como eu já falei lá em Romanos 5:9. Glória a Deus. Eu sei que esse estudo tem mexido com as nossas estruturas, né? Tem mexido com a nossa vida, a nossa casa, né? Aqui em casa, por exemplo, nós temos vivido um momento muito especial, mas de uma batalha espiritual muito grande. E eu creio que é por conta desse estudo também, né? Como nós temos sido abençoados e como eu tenho certeza que você também tem sido abençoado. Então ore pela nossa vida, irmãos. Toda vez que você dobrar os seus joelhos para orar, lembre da gente aqui em casa. Amém? Coloque a nossa vida diante de Deus. Interceda por nós. Amém? E nesse momento eu quero orar e interceder por você também. Amém? Senhor Jesus, quero te agradecer por mais esta oportunidade de compartilhar da tua palavra poderosa. Que poderoso é esse capítulo 14, Pai. Que presença do teu Espírito sentimos, Senhor. Que privilégio é poder estarmos estudando, Senhor, essa palavra, essa revelação e termos a oportunidade de aprender o quanto temos que amadurecer para que sejamos colhidos, para que sejamos raptados, Pai. Como estudamos ali do verso 1 ao 5 desse capítulo, Senhor. Pai, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão ficando reservados para o pisar do lagar das uvas, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a pregar o teu evangelho, o evangelho do reino, para que as pessoas possam entender, Pai, e conseguirem escapar do pisar das uvas, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Cobre as nossas casas, cobre a minha casa, cobre a casa de cada um dos que estão tendo esse estudo, Pai. E nos ajuda, Pai, a espalhar esse estudo para que muitos possam ser salvos antes da grande tribulação. Mas se por algum motivo essa pessoa que está assistindo estiver passando por esse momento da grande tribulação, irmão, saiba, o anticristo que fez uma falsa aliança, essa aliança é falsa, e ele vai se revelar. Ele vai se revelar quando Satanás corporificar nele. Então, irmão, fique atento, entregue-se de uma vez por todas a Cristo. Amém? E não tenha medo de sofrer as consequências agora nesse período de grande tribulação, para que você possa ser vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te guardar nesse período de quarentena, né, que nós estamos vivendo hoje, o coronavírus, né, para quem está assistindo essa série aí depois. Nós estamos vivendo, irmãos, um período de quarentena aqui, que é o princípio das dores de Mateus 24. É só o princípio. Talvez você esteja vivendo um período da grande tribulação. E o final de tudo está se aproximando. Importa que você vença. Amém?
ainda que você tenha que se entregar, ainda que você tenha que perder a sua cabeça, vai ser muito melhor do que passar a eternidade, né, sendo queimado e consumido pelo fogo. Amém? É uma palavra de amor, irmãos. Creia nisso. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Fiquem com Deus.